amigos e irmãos que nos acompanham nesse canal. Estamos ainda aí dando continuidade às parábolas de Jesus. E eu queria falar de uma parábola para vocês sobre a parábola do rico insensato. Quero que vocês abram a Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao 21. Eu faço a leitura aqui. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ou seja, se alegra. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu acho interessante aqui nessa parábola que Jesus contou, que por que ele começa a contar essa parábola? Começa a partir desse pedido desse homem. E a gente pode pensar o seguinte: será que o problema foi esse homem ter pedido a Jesus para repartir, para interferir nesse negócio da família do rapaz, desse homem? Ou será que não existia algo por trás desse pedido? E que Jesus, percebendo, tratou isso através da parábola? Eu acredito que havia algo mais. Não foi só o pedido para Jesus interferir e querer ser um juiz ali, um árbitro, para poder dizer: olha, você vai ficar com isso, você vai ficar com isso. Mas Jesus percebeu que nesse pedido havia um desejo de ter muitos bens. Talvez, eu digo isso talvez, esse homem já possuísse bens. Ele estava ali no meio da multidão ouvindo Jesus, ouvindo seus ensinamentos, e Jesus pode ter percebido nele alguma coisa, talvez pelas vestes, e Jesus percebeu que ele já tinha riquezas, mas estava querendo mais. Jesus não soltou essa parábola ao acaso, não foi solta no tempo e no espaço, tinha um objetivo. E aí, a partir desse pedido, Jesus diz: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, qual é a lição que a gente pode aprender com essa parábola? Eu entendo assim: quando Jesus diz que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, quer dizer o quê? Olha, você pode ser pobre e ainda assim viver bem. Eu tenho certeza que muitos que estão acompanhando o nosso canal, você que está ouvindo aí, deve já caiu nessa, já entendeu isso, já está nessa realidade, assim: olha, eu não preciso ser rico para ser feliz. Eu não preciso ser rico para me sentir realizado. E além do mais, né, transcendendo esse estado de coisas aqui na Terra, de você ser feliz com um bem, uma condição financeira que você tem, Jesus fala no final, assim como esse louco, né, da parábola, esse rico insensato da parábola, Jesus diz: assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. Então Jesus está transportando isso, não só, né, ele tira dessa realidade aqui e transfere para uma outra realidade. Nós precisamos ser ricos para com Deus, ou seja, ricos espiritualmente. Mas não é somente uma questão de você olhar para as coisas espirituais, né, tipo você ir para uma igreja, ou você orar, você ler a Bíblia. Tudo isso faz parte da vida espiritual. Mas Jesus também diz que a gente pode ser rico para com Deus. Aliás, não Jesus, mas o apóstolo Paulo, lá numa certa carta, ele diz que a gente é rico para com Deus quando a gente faz o bem ao próximo, quando a gente reparte voluntariamente. Então esse homem, ele provavelmente, o homem que falou com Jesus, queria riqueza para acumular para si. E Jesus diz que nós não devemos ajuntar tesouros, riqueza para nós mesmos, mas pensar em repartir. É assim que a gente é rico para com Deus. É fazendo todas as coisas, né, da vida espiritual, digamos assim, mas também repartindo com o próximo. Jesus
Jesus não, eu falei, né, de Jesus propôs a parábola, mas assim, tem umas palavras aqui, eu vou ler, aliás, vou citar para vocês, está em Romanos 8, 31 e 32, Paulo diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Ele estava falando de muitas coisas, né? Lá no capítulo 8 de Romanos, e no finalzinho ele vai dizendo assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou também por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, a palavra de Deus diz que Deus nos dá em Cristo todas as coisas. E ainda em outra carta, também de Paulo, Paulo diz que tudo é nosso, seja o mundo, seja a vida, porque Deus nos dá abundantemente todas essas coisas, ou seja, as coisas que a gente pode viver aqui nessa terra, para delas gozarmos, ou seja, delas desfrutarmos. Jesus não ensinou ninguém a procurar riqueza, o apóstolo Paulo também não ensinou ninguém a procurar riqueza dessa vida, mas ele diz que as coisas que nós temos hoje nessa vida, Deus nos dá abundantemente em Cristo Jesus. Mas para quê? Para a gente enriquecer e acumular e ficar com egoísmo? Não. É para a gente repartir de boa mente, voluntariamente. Não repartir para dizer assim, eu vou fazer, mostrar para todo mundo o que eu fiz, o que eu faço. Jesus já deu uma lição com relação a isso, quando ele diz que não é para a gente fazer boas ações esperando o elogio dos homens, mas fazer em secreto. E Deus, o Pai que está em secreto, recompensa. Então, essa lição que a gente tira dessa parábola do rico insensato é: precisamos depender do Senhor e do que Ele nos dá. Pode ser riqueza material, sim, mas às vezes você pode ser pobre, né? Ou você sendo pobre, ou sendo rico, ou tendo uma condição equilibrada, né? Uma condição financeira equilibrada, nem para pobreza, nem para riqueza. Mas o que você tem, o que eu tenho, é para ser generoso com os outros, por mínimo que você tenha. A gente tem que aprender a ser generoso e sabe repartir também com os outros e enriquecer diante de Deus. E eu quero encerrar com uma passagem que está em Colossenses capítulo 3, mais uma vez o apóstolo Paulo, que aprendeu do Senhor muita coisa, ele dá um conselho, sabe, de quem de fato aprendeu do Senhor. Enquanto eu abro aqui, você vai abrindo também na sua Bíblia em casa. Deixa eu só tentar desgrudar as folhas aqui, que essa Bíblia é nova. Olha o que ele diz, versículos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Vou ler o 3 também, que diz assim, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Recomendo que você leia o capítulo todo, esse texto todo aqui, para você captar cada vez mais essa essência, essa maravilha que tem aqui nessa palavra. Mas tire essa lição dessa parábola que Jesus contou. Nossa riqueza tem que estar nos céus. E ele mesmo também ensinou isso em outro texto nesse mesmo evangelho, e em Mateus também. Então, vamos pensar nas coisas do alto e ser ricos para com Deus, repartindo o que temos com o nosso próximo. Com certeza, a gente vai ter um tesouro no céu com isso. Que Deus te abençoe. E reflita nessa palavra.